Olá, hoje o programa, a reflexão do tema, hoje foi dedicada a reflexão ao tema do Natal. É uma época em que nós humanos estamos todos direcionados para essa temática do Natal. Por que estamos direcionados todos para essa época do Natal? Porque para mim, na minha lente de percepção, o Natal é como se a gente estivesse indo em busca de um suspiro, como se a gente estivesse mergulhado em um mar de sujeira, de disputas, de correria pela sobrevivência, e o Natal vem de encontro a esse suspiro, como se a gente pudesse colocar a boca e o nariz para fora dessa superfície, dar um suspiro e mergulhar novamente. O que o Natal ele evoca em nós? Ele evoca em nós o nascimento de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui não é somente essa data do nascimento de Jesus, 24 de dezembro, 25 de dezembro, que é os 2 dias em que são comemorados essas festividades. Mas trazer para dentro da nossa reflexão o que Jesus nos ensinou, né? A doutrina de vida de Jesus. E qual foi essa doutrina de vida de Jesus? Na minha percepção, foi pautada em uma conduta digna. Jesus caminhou por essa época, caminhou entre a humanidade, portando dentro de si um alinhamento e agindo por uma conduta digna. Que doutrina é essa, né? A conduta digna. Por que eu falo conduta digna? Porque Jesus, ele nasceu em meio a disputas, competição, aparência, poder. E ele manteve a conduta digna porque ele escolheu defender o fraco. Ele escolheu usar todo o poderio que ele tinha para defender aquele que não conseguia. Então hoje a gente não consegue compreender que Jesus, ele veio para disputar. Jesus veio... Calma aí, meus slides saíram aqui, só um minutinho. Agora sim. Jesus veio para disputar algo, né? A gente não entende muito bem o que é isso, mas se você for percebendo nas entrelinhas da história, as escrituras diziam que ele ia ser o Messias, que ele ia disputar o território, os fiéis, salvar a linhagem de Javé. Porém, Jesus chutou o pau da barraca e escolheu agir de forma digna. Por quê? Porque disputas e poder e busca de aparências e busca por vencer não traz em nós uma conduta digna. Jesus escolheu usar o seu poder para ajudar o fraco, para defender o vulnerável, para curar as doenças. Ele mostrou isso para a gente, que é o que importa, é isso, é esse acolhimento, essa fraternidade, esse coletivo. Então, o que seria a conduta digna, além do que eu acabei de colocar? Também é o equilíbrio. O equilíbrio é uma conduta digna alinhada a valores supremos de consciência, valores que consideram a existência como um todo. Por que Jesus preferiu ajudar o doente, curar o doente, ajudar o fraco, em vez de disputar poder com os fariseus, com os romanos? Porque a existência está no todo, a existência está no vulnerável, está no fraco, está na formiguinha, está no homem, está no elefante, está em tudo. Então, Jesus mostrou pra gente, que é o que eu quero trazer hoje no dia do Natal, ele mostrou essa conduta digna, exemplificou isso pra gente.
Mas como nós, hoje, podemos manter uma conduta digna diante dessa realidade caótica? Não era uma realidade muito diferente da que Jesus vivenciou. Disputas, aparência, disputas territoriais, intelectuais. Na verdade, o panorama é praticamente o mesmo. Então, o panorama é praticamente o mesmo do que Jesus vivenciou. E ter uma conduta digna é também, para quem não tem ainda um propósito de vida, por exemplo, não tem um objetivo de vida, é um exemplo que essa reflexão pode trazer. Tenha uma conduta digna, porque a lei da sobrevivência, a lei das disputas, por mais que essa lei da sobrevivência a gente queira colocar ela no painel da natureza, no painel da selva, da mata, ela vive dentro da humanidade, ela vive dentro da gente. Quando a gente escolhe fazer uma fofoca, falar mal do outro, quando a gente escolhe puxar o tapete para o outro não vencer e você conseguir o que você quer. Então tudo isso permeia essa lei da sobrevivência dentro da humanidade, e isso é tão forte. Quando você percebe essa linha, essa lente de percepção, ela é tão forte dentro do ser humano que o ser humano acaba deixando de ser humano, deixando de agir por uma conduta digna e escolhe agir de forma irracional. Por mais que nós humanos tenhamos a racionalidade, mas a gente não faz uso dessa racionalidade, porque agir com racionalidade é agir com uma conduta digna. E hoje a massa humana, ela vem agindo só por disputas, por ódio, inveja, disputa, ódio, inveja, e vai se acumulando essa sujeira. Por isso que a realidade ela é suja e nojenta, por conta desse aspecto da lei da sobrevivência dentro do coração do ser humano. Por que Jesus foi digno? Porque ele manteve-se equilibrado diante das circunstâncias da realidade da época. Então, como eu disse anteriormente, uma conduta digna é uma conduta equilibrada diante dos valores de consciência que permeiam a existência e o todo. Então, Jesus manteve esse equilíbrio, independente do que acontecia com ele. Ele questionou a realidade, buscou respostas e não aceitou cegamente o que estava nas Escrituras. Então, é um convite para que a gente questione a Bíblia, questione as religiões. O próprio Jesus fez isso. Ele foi contra o que estava escrito para ele fazer. Jesus não aceitou receber, impor por poder. Ele escolheu o amor, escolheu essa conduta digna para cativar os seres humanos para este caminho consciencial. Então Jesus questionou, Jesus buscou respostas. Jesus, ele é um buscador da verdade. Então ele não se deixou que as escrituras ditas sobre ele fosse cego em relação a isso e obedecesse. Jesus não foi uma pessoa obediente a Javé, não foi um filho obediente. Jesus foi um filho que questionou, que buscou a verdade. Jesus buscou respostas e fez uso da sua conduta digna, uma conduta que enxerga o todo, que enxerga a existência, não uma linha de disputa, um disputando o outro, intelectual e territoriamente. Jesus buscou um equilíbrio interior para lidar com essa realidade caótica, cheia de disputas. Jesus nos ensinou sobre este equilíbrio que começa com a gente mesmo. Esse equilíbrio diante da realidade, criar uma realidade interior equilibrada para que a nossa realidade exterior
receba essa frequência. Que equilíbrio é esse? O equilíbrio consigo mesmo. E como é que vem esse equilíbrio consigo mesmo? É o que o Natal traz pra gente. O que o Natal fala? É o compartilhamento, mas eu não coloco aqui um compartilhamento de presentes, que é o que as pessoas confundem muito, essa coisa de materialismo com espiritualidade. É algo que está acontecendo muito hoje na nossa realidade, é confundir espiritual com material. Se eu sou bem espiritualmente, eu sou bem materialmente. Isso, quando o ser humano entender que isso não tem nada a ver, material e espiritual são coisas totalmente diferentes e longe uma da outra. Mas elas andam juntas, mas não nesse sentido que está sendo posto, né, nas redes sociais, não nesse sentido. O que eu falo, o que é esse alinhamento consigo mesmo, né, que é o que o Natal traz? É o compartilhamento, é a parte da fraternidade, não material, mas espiritual, do amor incondicional. E o perdão nos traz esse equilíbrio dessa nossa realidade interna, porque enquanto a gente degladia com a realidade, degladia com a gente mesmo, a gente está desalinhado, desequilibrado. Quando a gente tem esse perdão para com a realidade, para com o outro e para com a gente mesmo, começa a acontecer o alinhamento. É a honestidade consigo mesmo. E o amor e o perdão precisam pulsar todos os dias dentro da gente. Por que esperar o Natal para se equilibrar, para perdoar o irmão? Às vezes a gente, o ano todo brigando, e aí chega o Natal, querem paz, querem união. Por que esperar o Natal? Isso precisa acontecer todos os dias dentro da gente. Em todas, a situação aconteceu, já vai para o alinhamento, já retorna para o perdão, para o amor incondicional. Vamos dizer que, vamos dizer assim, que quando você perdoa, que genuinamente perdoa, que acontece o arrependimento, perdoa você mesmo, o outro, a realidade em si, a situação que você está vivendo, você passa a começar a se sentir digno de existir. E o que é essa sensação de se sentir digno? É fazer um Natal todos os dias dentro da gente. É essa sensação de dever cumprido, sem pendências. É uma sensação de estar finalizado dentro de si as situações, prontas para viver novas, e é assim. Não é porque você finalizou tudo dentro de você, que você se autorrealizou, que não vai acontecer mais nada. Isso continua acontecendo, você continua vivenciando as situações e você continua se realinhando o tempo todo, trazendo esse alinhamento conforme você vai caminhando. É a dinâmica da continuidade que eu falei no vídeo anterior. Eu acho que foi no vídeo anterior, sobre a dinâmica da continuidade. Você continua nessa sua linha, as coisas vão acontecendo, isso não para nunca. Por isso que as informações da realidade, elas estão em constante transformações. Por isso que um buscador da verdade, ele não se detém, não se conclui, ele não conclui as coisas. O buscador da verdade, ele está sempre em 3 pontinhos, sempre tentando concluir, mas nunca chega a concluir. Porque por mais que naquele dia houve uma conclusão da situação, de um entendimento, de uma compreensão, amanhã você acorda, as informações que levaram a essa conclusão, elas já mudaram, elas já se transformaram, então essa conclusão já se transforma. Agora, se você captura, congela essa conclusão e traz para dentro de si, você não consegue acompanhar as transformações da realidade, porque as informações, elas estão sempre em transformação. Então, um buscador da verdade, ele está sempre
Opa, meus slides saíram de novo. Bom, deixa eu concluir esse pensamento e depois eu procuro aqui. Então, o buscador da verdade, ele está sempre em 3 pontinhos. Sempre. Ele não conclui nada. Então, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Sim, aqui. Uma conduta digna, então, contempla o amor e o bem. Mas o amor e o bem não contemplam a dignidade. Então, a gente falou agora sobre uma conduta digna. E o que é uma conduta digna? Um equilíbrio. E para ter um equilíbrio é preciso ter essa sensação digna de realização. E essa sensação digna de realização é usar o amor incondicional e o perdão, conforme Jesus nos ensinou. Porém, a conduta digna, ela contempla o amor e o bem, porque você precisa desse amor incondicional e estar direcionado ao bem, para o outro, para com o outro, para com a existência. Por isso que Jesus curou o doente e defendeu o fraco, porque ele estava alinhado à conduta do bem e do amor incondicional. Porém, o amor em si e o bem não contemplam a dignidade. O que isso quer dizer? Na dignidade, você pulsa o amor e sua conduta está direcionada para o bem. Mas como o amor e o bem, da qual estamos acostumados a pensar e a fazer. Mas não é como o bem e o amor que estamos acostumados a fazer. Hoje, se a gente ama a grande maioria das pessoas, quem ama, elas acham que precisa estar disponível para quem ama. E estar disponível para quem ama é fazer o bem. Mas não é bem assim. Se a gente olhar com outras lentes de percepção, outra lente de percepção para esta realidade, isso é uma escravidão. Você ama alguém e precisa estar disponível porque estar disponível é o bem que você faz. Não. Você pode continuar amando sem estar disponível para essa pessoa. E se você não está disponível para essa pessoa, não quer dizer que você não vá fazer um bem. Na verdade, você acaba fazendo um bem maior ainda. O que eu estou querendo dizer? Que é preciso que a gente acolha todos no coração, tenha o perdão dentro de nós. Mas isso não quer dizer estar disponível para o outro. Eu te perdoei, eu volto a conviver, eu volto a estar disponível. Não, porque talvez o outro esteja em outro nível consciencial. E ele vai continuar exaurindo de você isso, essa demanda emocional, essa demanda do fazer, do pedir. Então você continua amando o outro, mas não necessariamente você precisa estar disponível para o outro. E isso não quer dizer que você não vai estar fazendo um bem, porque na minha percepção, claro que é preciso que a gente tenha um discernimento, uma sagacidade diante das situações, de saber o que você pode estar disponível, o que você não precisa estar disponível, mas vai continuar amando o outro mesmo assim. Porque quando você interrompe, você não está disponível para o outro, você acaba fazendo o outro confrontar consigo mesmo. E confrontar consigo mesmo é crescimento consciencial. É ele enxergar a ele mesmo e se ele estiver preparado, ele vai perceber que isso foi um ganho para ele. Porque mesmo que ele perca essa disponibilidade, ele vai ganhar sabedoria interior. Por exemplo, um filho. A gente, quando nasce, ele está lá com 6, 7 meses, nós vamos introduzindo a alimentação na boquinha. Nós que vamos dando na boquinha. Então, quando ele tem lá os seus quase 2 anos, a gente vai fazendo
essa transição, a gente deixa ele manusear a comida e vai dando na boquinha. Ele pega a comida, ele põe, ele vai aprendendo esse movimento de que ele mesmo pode se alimentar, ele mesmo pode suprir essa necessidade. Agora, se uma mãe continua dando na boquinha, a criança tem 5, 6, 7, 8, 12, 15 anos, você está realmente amando o seu filho? Você está fazendo um bem para o seu filho? Você pode até estar amando o seu filho, mas um bem você vai estar fazendo para o seu filho? É claro que não. Com 9, 10 anos dando na boquinha, não tem como. A gente precisa estar, uma mãe de verdade, ela é indisponível para o seu filho. Ela é disponível até um certo limite, não a figura mãe, mas a figura da parte do relacionamento entre irmãos, entre mãe e filho, entre marido e mulher. Então você precisa estar indisponível para que o outro consiga, senão vai ter sempre essa escravidão, essa dependência. E isso não é amor, isso não é fazer o bem. Se a gente trazer esse exemplo da mãe que dá comida para o seu filho, abrindo para um leque maior de realidade, é o que as religiões fazem com os seus fiéis. Eles criam uma dependência, é o que esse Deus da Bíblia faz. Ele cria uma dependência do ser humano com esse Deus, com essa religião. Então, é preciso que esse Deus... Bom, não vou falar dessa maneira. Mas é preciso que a gente, por conta de nós mesmos, a gente prossiga, que não dependa de um Deus e de uma religião. É trazendo pro exemplo da mãe, abrindo para o leque das religiões e voltando para a nossa reflexão do Natal. Então, fazer o bem e o amor não contemplam uma conduta digna. Uma conduta digna, ela dá suporte, ela dá base para que o outro possa acender o seu verdadeiro potencial, que é caminhar por si mesmo, com a sua consciência. Então, é fazer o outro pensar, mas um amor pautado em valores supremos da consciência. E este amor é incondicional, que acolhe todos no coração, não faz segregação ou distinção, ama independente de conveniências, não possui pretensões e afetações, pelo contrário, é um amor livre de conceitos e pretensões. Mas amar incondicionalmente não significa estar disponível. Pelo contrário, este amor consciente não está disponível com facilidade para o outro. Não na sensação de amar, mas no sentido de disponibilidade em estar fazendo o bem. Foi o que eu disse. Espero que tenha feito... faz sentido para mim e eu trago essa reflexão para ver se faz sentido para vocês. Não é porque você ama que você está disponível ao outro como uma prestação de serviços. E entendemos que estar disponível ao outro é fazer o bem. Mas não é assim. Esta é a crença da qual precisamos desconstruir, pois fazer o bem, às vezes, ou quase sempre, é não fazer nada. É estar indisponível mesmo. Pois essa indisponibilidade amorosa faz movimentar a consciência do outro. Muitas vezes se sentir digno é não fazer nada pelo outro e você acaba fazendo tudo pelo outro, porque ele acende a própria luz do seu potencial e dá a oportunidade de fazer ele pensar e refletir por si mesmo, porque quando você está toda hora disponível, você cria uma escravidão para si e para o outro. Este movimento de consciência fará o outro enxergar a situação por si mesmo, por outras perspectivas, e irá contribuir para uma transformação interior. Mas se você estiver sempre disponível, como o outro aprenderá a fazer por si mesmo? Ele não aprenderá.
Escolher não estar disponível não implica em amar menos, já que o amor incondicional é pleno e íntegro, este amor que Jesus nos ensinou. Então ele não estava disponível como as escrituras exigiam dele, mas ele estava disponível para quem necessitava dele, que eram os doentes e os fracos, o ser humano, a essência humana. Podemos perdoar e nos unir todos os dias, mas deixamos que a lei da sobrevivência domine nossos pensamentos ao longo do tempo. Então é isso. A gente, em vez de amar e perdoar todos os dias, porque as situações vão acontecendo e a gente precisa estar acima desse emaranhado dessas situações. Mas a gente acaba se emaranhando porque a gente vai nessa maré da lei da sobrevivência, na disputa e do poder. O nosso próprio ego nos direciona para isso. Bom, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo para tentar exemplificar melhor a reflexão. Eu fui num prédio comercial aqui da minha cidade e eu entendi, refletindo, depois vocês vão ver que eu tive muito tempo para refletir, que o prédio comercial é como o nosso universo. Então a gente é um prestando o serviço para o outro, um grande mercado de serviços. E depois que eu terminei minha consulta, eu estacionei o meu carro na vaga do prédio, era vaga de gaveta e de lateral também. Quando eu cheguei para ir embora, eu tinha mais 2 compromissos agendados naquele dia. O carro da frente, ele foi embora, o motorista foi embora, estacionou, foi embora e levou a chave. Então eu fiquei trancada. Eu não pude sair. O manobrista não sabia responder, não tinha como identificar a pessoa. A pessoa não se apresentou para o manobrista ou o manobrista não estava disponível no momento que a pessoa chegou. Então não tem como dizer. Ele levou a chave. E a situação não se resolveu, não tinha como se resolver. A própria gerência do estacionamento, vamos dizer assim, que eles não estavam nem aí. Era esperar e ficar quieto. Então, no momento, a vontade é surtar, é se desequilibrar. Mas aí você faz uso de uma conduta digna, porque você começa a perceber o todo existencial à sua volta, olhar a posição do manobrista, olhar a posição do motorista que levou a chave. Então eu fui, me recolhi, fiquei no hall do prédio pensando tudo isso. Isso foi horas, né? E a pessoa não se apresentou, não veio, não apareceu de volta. O manobrista acabou ficando, não entendendo o que aconteceu, ele fugiu. O manobrista saiu e eu fiquei lá sozinha, sem ter como sair. Depois chegou outro manobrista, e que estava acontecendo isso com outra pessoa também. Então, assim, o que eu estou trazendo esse exemplo é que a gente não pode olhar só para o nosso acontecimento. A gente tem que olhar para o todo em volta e manter uma conduta digna. Qual foi a conduta que eu adotei? Eu cancelei meus compromissos, remanejei, não tinha o que fazer, porque para esperar Uber ou esperar uma carona, já não... Aquela situação toda já extrapolou o tempo. E ficar quietinha, refletindo, porque eu perdi 2 compromissos, perdi tudo naquele dia do meu planejamento. Mas eu ganhei sabedoria em como agir diante de uma situação que causa desequilíbrio emocional. Porque se a gente for pensar por um lado, por a falta de consciência de todo o resto ficou trancado no estacionamento. E se a gente levar isso para a nossa vida, isso acontece o tempo todo. Né? Essas situações que eu coloco como circunstâncias da vida, que você não deixar que isso tome conta da sua realidade interna e você se desequilibre, mas
você se equilibra, você continua equilibrado e tenta traçar outras rotas de planejamento. Então foi isso que eu fiz. O que eu usei, né, para manter a conduta digna? Eu usei o perdão para o manobrista, o perdão pro rapaz que levou a chave e me deixou trancada atrás, né? Então o perdão ele não é só para os entes familiares, o perdão ele é para pessoas desconhecidas. Eu perdoei uma pessoa que eu não conheci, mas a atitude dele gerou um desequilíbrio no meu dia e eu o perdoei. Então o que seria de nós sem o perdão? Pessoas desequilibradas. Por isso que a conduta digna exige esse equilíbrio consciencial em que que tem uma lente para o todo, enxergando a existência como um todo. O que é isso? É enxergar a existência em cada criatura, em cada ser vivo, até das coisas não vivas, mas aí esse é outro assunto. Diante desse exemplo, eu adquiri novos protocolos, eu adquiri sabedoria. Então, o mundo está colapsando porque a conduta digna existe muito pouco hoje em dia. Hoje as famílias estão se desfazendo, as amizades estão se desfazendo muito fácil, tudo por falta desse ponderamento, desse amor incondicional, que a pessoa quer disponibilidade do outro o tempo todo. Você não luta contra esse caos, mas constrói uma blindagem de resistência dentro de você e permanece equilibrado, agindo por uma escolha consciente, por uma conduta digna. Então Jesus não saiu brigando com os romanos. Jesus se equilibrou, entendeu a situação, viu os romanos como um ser humano, não como um aspecto de disputa ou como um adversário, mas Jesus olhou os romanos, olhou o outro, olhou os fariseus, todos esses eus da Bíblia aí, como seres humanos e os perdoou. E agiu por uma conduta digna. E a conduta que ele pôde agir, ele olhou para o fraco e para o doente. Então ele usou o poder dele para essas pessoas que não tinham nada, eram vulneráveis, em vez de usar o seu poder para disputa, briga. Entende? Então você não luta contra o caos, mas constrói uma blindagem dentro de você através de uma conduta digna, que passa pelo perdão do outro. Diante das circunstâncias da vida, essa é a nossa verdadeira resistência contra o caos. Deixar o caos lá fora e permanecer em paz dentro de si, fazendo um Natal todos os dias dentro de si, um compartilhamento do mesmo meio existencial, o amor e o perdão. Não é agir reativamente como todo mundo faz, mas você ser único e manter-se em equilíbrio diante da realidade, diante do caos. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Grinch. O Grinch, ele roubou o Natal. Então, assim, por que o Grinch roubou o Natal? Porque ele tinha desgosto e ódio pelo Natal. Então, ele queria que todo mundo sofresse como ele e não sentisse a alegria do Natal. Então, o desenrolar do filme, ele se passa todo nisso, né? O Grinch mostra a solidão, a amargura do Grinch, o ódio que ele sentia isolado de todo mundo. E ele maquinando destruir o Natal. Então ele projeta a energia dele de vida, maquinando destruir o Natal, porque ele tinha ódio das músicas, dos presentes, das comidas. Ele não queria que ninguém sentisse o que ele não poderia sentir, porque o que ele sentia pelo Natal era ódio.
Então ele queria que todo mundo sentisse ódio pelo Natal. Então ele roubou o Natal. Ele roubou árvore de Natal, ele roubou presente, ele roubou comida, ele roubou tudo. Então a cidade ficou totalmente cinza, vazia, não tinha nada. Quando ele estava lá no alto da montanha, para jogar os presentes no penhasco, para acabar com tudo, ele ouviu uma música, uma frequência, porque as pessoas do filme continuaram cantando alegres no Natal, porque o Natal, ele não é presente, ele não é material, ele não é enfeite. Tudo isso simboliza a alegria, o amor, o compartilhamento e o perdão, a união. Mas não é isso que define o que está dentro de nós. Então, a cidade inteira cantou as músicas de Natal e fez Grinch entender que o Natal não era aquilo que ele roubou, porque o que é o Natal está dentro da gente e ninguém rouba. Ou seja, a nossa consciência, a nossa conduta digna, o nosso amor incondicional, o perdão que a gente tem genuíno, ninguém rouba isso de nós. Então, Grinch entendeu, e aí ele tinha também conhecido uma menina que tinha muita ternura, então aquele momento se ligou com aquela ternura daquela menina e fez o coração dele surgir dentro dele. Então ele entendeu que o amor, que o Natal não era ódio e desgosto que ele aprendeu. E por que ele aprendeu que o Natal era ódio e desgosto? Porque ele teve uma infância solitária, uma infância em que ele foi abandonado, sem lar. Então ele passou os natais sozinhos e aquilo enraizou dentro dele uma angústia com o Natal. Então o que eu tô querendo, por que eu tô trazendo Grinch nessa reflexão? Porque às vezes, nessas situações que acontecem com a gente, às vezes é a gente mesmo que tá em amargura inconsciente por algo que a gente nem sabe que aconteceu na infância, ou até por bagagens espirituais. Mas a gente vai agindo enquanto a gente não se questionar e não se perguntar por que sente isso, porque isso acontece. Então o Grinch, ele percebeu que ele se perdoou por odiar o Natal, porque ele entendeu, ele voltou às lembranças dele de infância com aquela música natalina, que ele não odiava o Natal por odiar, mas porque ele tinha uma raiz, e ele foi lá e perdoou em si mesmo essa raiz. E aí pôde entender o verdadeiro espírito do Natal, né? Deu branco, calma, voltando. Então Grinch odiava o Natal porque ele tinha esse abandono de família, ele não tinha família. Então às vezes nós nos movimentamos pelo inconsciente, mas se a gente não se questionar, não for um buscador da verdade, como Jesus foi, a gente vai sempre estar nesse inconsciente. E buscar a verdade, se questionar, não é questionar a realidade ou o que o outro fez ou deixou de fazer. É a nossa postura, é o que eu fiz diante dessa situação, por que eu fiz isso, por que eu senti isso. É você voltar para si, para o seu equilíbrio, para o seu interior. Então é esse movimento consciente que você faz do seu inconsciente. E aí você desvendar, decifrar a sua realidade. Quando você se compreende, decifra a sua realidade, as suas situações, você começa a entender o todo, entender o outro. E aí não tem como não ter amor incondicional pelo outro, não tem como você não perdoar o outro, porque o outro também está dentro de si. Isso é uma sensação, é difícil explicar, mas quando você sente isso, você vai perceber que nós todos somos iguais e a gente está aqui junto, na mesma família fraterna. Então, realmente, quando você ama, quando você se descobre, você se conhece, você entende o seu inconsciente, ou pelo menos parte dele, você começa a entender o outro e não tem como odiar o outro, ou amar ou não amar o outro, porque você vai estar se odiando e não se amando.
Então, quando você se ama, você pode amar o outro genuinamente. Então, voltando à nossa reflexão do início, uma conduta digna contempla o amor e o bem, mas o amor e o bem por si não necessariamente contemplam uma conduta digna. Vamos pular esta parte. Então, vamos para o final. Bom, eu vou dar um stopzinho aqui e já volto. Então, retomando, tem um conto que ele é bem clichê assim, mas ele vai fazer um up dessa reflexão. Eu vou ler a história. Um velho tinha um grupo de filhos briguentos, sempre brigando entre si. À beira da morte, ele convocou os filhos ao seu redor para lhes dar um conselho de despedida. Ordenou que os seus servos trouxessem um maço de gravetos enrolados juntos. Ao filho mais velho lhe ordenou: quebre o maço de gravetos. O filho se esforçou, mas com todos os seus esforços não conseguiu quebrar o maço de gravetos. Cada filho tentou por sua vez, mas nenhum conseguiu. Então o velho ordenou: peguem agora, desfaçem o laço, desamarrem o maço e peguem cada um graveto. E cada um de vocês quebre o graveto. E eles quebraram facilmente um graveto. Você entende o que o conto quer dizer? Que vocês podem ser facilmente quebrados e rompidos quando têm um pensamento individualizado, um pensamento egoísta, no seu eu, nas disputas. Eu sou melhor, eu quero vencer, eu consigo, eu vou, sem considerar o grupo como um todo. Quando você pensa num coletivo, você mesmo ganha força. Então, é uma joia você pensar no coletivo, na fraternidade e amar incondicionalmente, porque é o amor maior que tem, é o amor que Jesus nos ensinou. E esse amor, ele só vem através de uma conduta digna, através do perdão. Quando a gente se perdoa e perdoa outrem, quando a gente se ama e ama outro. Então, o conto fala sobre a união faz a força, mas eu trago essa união para dentro da gente, não como, vamos dizer assim, um grupo, mas quando a gente pensa, mesmo que sozinhos, mesmo que no nosso individual, mas a gente pensa e age num modo coletivo, se coloca no lugar do outro. Então, assim, para uma última reflexão sobre esse dia de Natal, é comum que a gente pense que união, fraternidade, amor incondicional, a gente receba da nossa família. Pai, mãe, filhos, irmãos. A gente recebe isso da nossa família. Tanto é que eu comecei lá no início, essa convicção, essa coisa, eu venho desde a infância, meus pais, eles colocam isso como a base da educação. A base da educação, ela foi, mesmo que fosse ruim e desgostoso para o filho, meus pais sempre falaram a verdade. E a gente espera que isso venha da família, mas é rara as famílias que têm essa base, porque o que vem das famílias geralmente é as disputas, é o rancor pelo irmão, é a inveja, é o ódio, é o ciúme pelo irmão. Então, a gente está acostumado a intitular a família como algo sagrado, mas eu coloco aí uma pulguinha para a gente pensar a respeito. Será que a família é tão sagrada assim? Porque, como eu disse, eu não olho só pelo meu umbigo, pelo que eu vivo com a minha família.
Eu tenho a visão do todo. E a visão do todo me mostra que as famílias brigam muito mais, sentem muito mais rancor e ódio uns pelos outros do que esse amor que a família é intitulada pela Bíblia como sagrada. Então, será que se a gente ter essa lente de percepção do todo, a família realmente é sagrada? Afinal, por que o rancor e as mágoas acabam nascendo no seio familiar? Esta é uma distorção da realidade. Então, que a gente tenha uma percepção fraterna sobre a realidade, uma percepção ampla de olhar para o outro e não só pela nossa vida, o que acontece com a gente. Então, como discernir? Porque, na verdade, o sofrimento começa quando nascemos. Bom, essa parte não, porque vou ter que explicar algumas coisas. Então, tira essa parte do sofrimento, começa quando nascemos, e pega o gancho de como discernir sobre essa coisa do rancor e da família. Precisamos estar com o discernimento alinhado, ancorado em uma conduta digna, com o verdadeiro sentido do Natal, pulsando todos os dias no nosso coração. Então é para a gente refletir, para que a gente não olhe somente por um lado material ou pela nossa vida, mas que a gente olhe com os olhos de Jesus, como Jesus olhou a realidade, como ele agiu na realidade. Então é isso. Espero que tenha feito algum sentido para vocês e eu agradeço por você estar conectado até esse momento comigo. Obrigada.